Seção 7 da Seção do Julgamento e da Sentença. Abertura da sessão. Artigo 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. Comparecimento do rével. Parágrafo 1º. Se o acusado rével comparecer nessa ocasião, sem ter sido ainda qualificado e interrogado, proceder-se-á a estes atos, na conformidade dos artigos 404, 405 e 406, perguntando-lhe antes o auditor se tem advogado. Se declarar que não o tem, o advogado nomear-lhe-á cessando a função do curador, que poderá, entretanto, ser nomeado advogado. Rével de menor idade. Segundo, se o acusado rével for menor e a sua menoridade só vier a ficar comprovada na fase de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo da revelia. Falta de apresentação de acusado preso. Terceiro, se o acusado, estando preso, deixar de ser apresentado na sessão de julgamento, o auditor providenciará quanto ao seu comparecimento à nova sessão que for designada para aquele fim. Adiamento de julgamento no caso de acusado solto. Parágrafo 4º. O julgamento poderá ser adiado por uma só vez, no caso de falta de comparecimento de acusado solto. Na segunda falta, o julgamento será feito à revelia, com curador nomeado pelo presidente do Conselho. Falta de comparecimento do advogado. Quinto, ausente o advogado, será adiado o julgamento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, será o advogado substituído por outro. Falta de comparecimento de assistente ou curador. Sexto, não será adiado o julgamento por falta de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de curador de menor ou rével, que será substituído por outro, de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. Saída do acusado por motivo de doença. Parágrafo 7º. Se o estado de saúde do acusado não lhe permitir a permanência na sessão durante todo o tempo em que durar o julgamento, este prosseguirá com a presença do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, nomeado pelo presidente do Conselho de Justiça, desde que advogado. Leitura de peças do processo. Artigo 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo. Alínea A. A denúncia e seu aditamento, se houver. B. O exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou perícias fundamentais à configuração ou classificação do crime. C. O interrogatório do acusado. D. Qualquer outra peça dos autos, cuja leitura for proposta por algum dos juízes, ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido. Sustentação oral da acusação e defesa. Artigo 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra para a sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo o acordo manifestado entre eles. Tempo para a acusação e defesa. Parágrafo 1º. O tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de 3 horas para cada uma, no máximo.
réplica e tréplica. Parágrafo 2º. O procurador e o defensor poderão, respectivamente, replicar e triplicar por tempo não excedente a 1 hora para cada um. Prazo para o assistente. Parágrafo 3º. O assistente ou seu procurador terá a metade do prazo concedido ao procurador para a acusação e a réplica. Defesa de vários acusados. Parágrafo 4º. O advogado que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais 1 hora, além do tempo previsto no parágrafo 1º, se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista no preâmbulo do artigo. Acusados excedentes a 10. Parágrafo 5º. Se os acusados excederem a 10, cada advogado terá direito a 1 hora para a defesa de cada um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. Não poderá, entretanto, exceder a 6 horas o tempo total que o presidente do Conselho de Justiça marcará e o advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes. Uso da tribuna. Parágrafo 6º. O procurador ou assistente ou seu procurador, o advogado e o curador desenvolverão a acusação ou a defesa da tribuna para esse fim destinada, na ordem que lhes tocar. Disciplina dos debates. Parágrafo 7º. A linguagem dos debates obedecerá às normas do artigo 429, podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc. Permissão de apartes. Parágrafo 8º. Durante os debates poderão ser dados apartes, desde que permitidos por quem esteja na tribuna, e não tumultuem a sessão. Conclusão dos debates. Artigo 434. Concluídos os debates e decidida qualquer questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo qualquer dos juízes militares pedir ao auditor esclarecimento sobre questões de direito que se relacionem com o fato sujeito a julgamento. Pronunciamento dos juízes. Artigo 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor. Depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia. E, finalmente, o presidente. Diversidade de votos. Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior ou mais grave terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Interrupção da sessão na fase pública. Artigo 436. A sessão de julgamento será permanente. Poderá, porém, ser interrompida na fase pública por tempo razoável para descanso ou alimentação dos juízes, auxiliares da justiça e partes. Na fase secreta, não se interromperá por motivo estranho ao processo, salvo moléstia de algum dos juízes, caso em que será transferida para dia designado na ocasião. Conselho Permanente, prorrogação de jurisdição. Parágrafo único. Prorrogar-se-á a jurisdição do Conselho Permanente de Justiça se o novo dia designado estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que findar a sua jurisdição, fazendo-se constar o fato de ata. Definição do fato pelo Conselho. Artigo 437. O Conselho de Justiça poderá,
Alínea A. Dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la. Condenação e reconhecimento de agravante não arguída. B. Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguída. Conteúdo da sentença. Artigo 438. A sentença conterá, alínea A, o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil. B. A exposição sucinta da acusação e da defesa. C. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. D. A indicação de modo expresso do artigo ou artigos de lei em que se acha em curso o acusado. E. A data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Declaração de voto, parágrafo 1º. Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado pelo auditor o seu voto como vencedor ou vencido. Redação da sentença. Parágrafo 2º. A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Sentença datilografada e rubricada. Parágrafo 3º. A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, folha por folha. Sentença absolutória, requisitos. Artigo 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça, alínea A, estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. B. Não constituir o fato infração penal. C. Não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. D. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente. Artigos 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar. Não existir prova suficiente para a condenação. F. Estar extinta a punibilidade. Especificação, parágrafo 1º. Se houver várias causas para a absolvição, serão todas mencionadas. Providências, parágrafo 2º. Na sentença absolutória determinar-se-á, alínea A, pôr o acusado em liberdade se for o caso. B. A cessação de qualquer pena acessória e, se for o caso, de medida de segurança provisoriamente aplicada. C. A aplicação de medida de segurança cabível. Sentença condenatória. Requisitos. Artigo 440. O Conselho de Justiça, ao proferir sentença condenatória, alínea A, mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, tendo em vista, obrigatoriamente, o disposto no artigo 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. B. Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código e cuja existência reconhecer. C. Imporá as penas de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias. D. Aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Proclamação do julgamento e prisão do réu. Artigo 441. Reaberta a sessão pública e proclamado o resultado do julgamento pelo presidente do Conselho de Justiça, o auditor expedirá mandado de prisão contra o réu, se este for condenado à pena privativa de liberdade, ou alvará de soltura, se absolvido. Se presente o réu, ser-lhe-á dada voz de prisão pelo presidente do Conselho de Justiça, no caso de condenação. A aplicação de pena não privativa de liberdade será comunicada à autoridade competente para os devidos efeitos. Permanência do acusado absolvido na prisão. Parágrafo 1º. Se a sentença for absolutória por maioria de votos e a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso, se interposta apelação pelo Ministério Público, salvo se tiver apresentado espontaneamente à prisão para confessar crime, cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem. Cumprimento anterior do tempo de prisão. Parágrafo 2º. No caso de sentença condenatória, o réu será posto em liberdade se, em virtude de prisão provisória, tiver cumprido a pena aplicada. Terceiro, a cópia da sentença devidamente conferida e subscrita pelo escrivão e rubricada pelo auditor ficará arquivada em cartório. Indícios de outro crime. Artigo 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente para os fins de direito. Leitura da sentença em sessão pública e intimação. Artigo 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de 8 dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Intimação do representante do Ministério Público. Artigo 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão, dentro do prazo de 3 dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público para os efeitos legais. Intimação de sentença condenatória. Artigo 445. A intimação da sentença condenatória será feita se não o tiver sido nos termos do artigo 443, alínea A, ao defensor de ofício ou dativo, B, ao réu pessoalmente se estiver preso, C, ao defensor constituído pelo réu. Intimação a réu solto ou revel. Artigo 446. A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á após a prisão, e bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao representante do Ministério Público. Requisitos da certidão de intimação. Parágrafo único. Na certidão que lavrar da intimação, o oficial de justiça declarará se o réu nomeou o advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á também da sentença. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da prisão do réu ao seu defensor de ofício ou dativo. Certidões nos autos. Artigo 447. O escrivão lavrará nos autos, em todos os casos, as respectivas certidões de intimação, com a indicação do lugar, dia e hora em que houver sido feita.
Lavratura de ata, artigo 448. O escrivão lavrará ata circunstanciada de todas as ocorrências na sessão de julgamento. Anexação de cópia da ata. Parágrafo único. Da ata será anexada aos autos cópia autêntica datilografada e rubricada pelo escrivão. Efeitos da sentença condenatória. Artigo 449. São efeitos de sentença condenatória recorrível, alínea A, ser o réu preso ou conservado na prisão. B. Ser o seu nome lançado no rol dos culpados. Aplicação de artigos. Artigo 450. Aplicam-se à sessão de julgamento no que couber os artigos 385, 386 e seu parágrafo único, 389, 411, 412 e 413.